Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas semanas, um assunto que tomou conta aí do mercado financeiro, das finanças em geral, foram as desavenças, a treta entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. E hoje o que eu vou trazer aqui são alguns esclarecimentos importantes para que você entenda melhor o que é que está acontecendo, para que você tire suas próprias conclusões, tá? Porque muita gente não sabe direito o que é que tá. O presidente Lula diz uma coisa, o presidente do Banco Central diz outra. Mas vamos lá. Primeira coisa importante é entender qual é o papel do Banco Central, esse Banco Central que é tão importante para a nossa economia. Tá lá na Constituição exatamente o seguinte: a missão do Banco Central do Brasil é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Ou seja, garantir o poder de compra. Isso significa o quê? Lutar para que os R$10 que você tem hoje estejam valendo mais ou menos próximo disso daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. E a gente sabe que isso não vem acontecendo com muita frequência, né? Afinal, o que você comprava com R$100 10 anos atrás, você não compra hoje. Isso a gente não tem a menor dúvida. Outro ponto importante: qual é a função do Ministério da Fazenda, né? O que é que o governo, qual é a função dessa secretaria no governo em relação à economia? E aqui a gente fala de governo federal, tá? Nesse caso, a missão é definir estratégias a respeito da economia do país, articular as políticas fiscal e monetária, ou seja, arrecadar mais do que ganha e também definir a política econômica vigente naquele mandato. Se vai ter mais ou menos emprego, se vai ser mais ou menos impostos e por aí vai. E é aqui que começa toda essa confusão. É a primeira vez na história recente do Brasil, pessoal, que um presidente assume o cargo e já tem alguém sentado ali na cadeirinha do Banco Central. Que nesse caso a gente está falando do presidente Lula, recém-eleito, e na cadeira já estava o Roberto Campos Neto, famoso Betão. E isso ficou definido lá atrás, no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, toda essa treta. Ele definiu o quê? Que o Betão vai ficar na casa até 2024. E lá, o Lula vai escolher o novo nome que vai assumir o cargo até 2029, de 2025 a 2029. Isso porque em 2021 foi sancionada a lei que dizia que o Banco Central passava a ser uma autarquia autônoma. Antes ela era vinculada ao Ministério da Fazenda, na Economia, e agora ela é dona do próprio nariz. Então deixou de seguir ali as orientações do governo e o objetivo é justamente ter um Banco Central independente, né, para poder impedir que atos políticos prejudiquem a economia do país. Além de toda essa história, um ponto importante é que a taxa Selic, que segue ali na casa dos 13,75% ao ano, o presidente Lula quer baixar a Selic, ele quer baixar essa Selic de qualquer jeito. Betão disse que não vai reduzir a Selic por enquanto e pronto. O Banco Central defende, né, que a taxa Selic mais alta controla a inflação. Ainda mais agora, né, que a gasolina aumentou, os impostos que estavam isentos não estão mais, então vai voltar a gasolina a ficar mais cara e isso interfere em toda a economia. Bem, segundo o Banco Central, a inflação ela não está tão controlada assim, ao contrário, a gente está um pouco longe disso. A meta de fechar esse ano é de 3,25% no acumulado de 12 meses. A gente está bem longe disso, para ser sincera. Então, a Selic sempre foi usada como remédio para conter a inflação, porque quanto mais alta a Selic está, mais caro fica o dinheiro para empreender, para construir, para pegar dinheiro emprestado. Então, as pessoas consomem menos e essa é a ideia para conter a inflação. Só que, paralelo a isso, entra a crítica do governo, né? Vocês estão controlando a inflação, mas também estão freando a economia do país, que é um motor de geração de emprego. E ficam aí as duas vertentes no ar, a treta está instalada. Só que, se a economia estimular muito o consumo, os preços passam a subir mais, o poder de compra passa a ser ainda mais prejudicado, né? Enfim, o circo tá armado, como a gente diz aí na Bahia. E a ideia aqui não é puxar sardinha para ninguém, tá? É apresentar de forma mais clara o que é que está acontecendo em nosso cenário para que cada um tire suas próprias conclusões. E se você quer acompanhar um pouquinho mais aí sobre o mercado financeiro, aprender sobre educação financeira, te convido a entrar lá no meu canal youtube.com/saqueinvestimentos. Tem vários assuntos interessantes.